atual secretário especial do governo de São Paulo, Antônio Baçaí, do PSDB. Entre outros assuntos, a gente vai falar sobre o plano estadual para vacinação da Coronavac lá em São Paulo, que é uma vacina feita, desenvolvida em conjunto com o Instituto Butantan. E alguns jornais hoje já trazem, inclusive, algumas novidades a respeito desse assunto. Como, por exemplo, hoje, capa do jornal Extra, São Paulo anuncia início da vacinação e abre para pessoas de outros estados. Aqui, capa qual jornal é esse? Do Tribuna da Bahia. Vacinação contra a Covid começa dia 25 de janeiro em São Paulo, diz Dória. São alguns assuntos, algumas manchetes dos principais jornais aqui da Bahia e também jornais a nível nacional. Deixa eu saudar o Antônio Baçaí, muito bom ter o senhor aqui conosco, a gente deseja um ótimo dia, agradece a disponibilidade de falar conosco. Inicialmente eu queria saber como é que está sendo esse desafio para o senhor, nessa secretaria especial para tratar desse assunto em São Paulo em um momento tão delicado no qual a gente vive. Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando, prazer enorme voltar a falar com todos vocês, uma alegria muito grande. Uma honra dizer que, para mim, me conduzir aqui como secretário especial do governo de São Paulo, em Brasília, tem sido um forte desafio, especialmente, Fernando, nessa questão da vacina, porque a minha posição como secretário é uma posição em que eu tenho a responsabilidade e a competência para encaminhar, orientar e solucionar todas as questões ligadas ao governo do Estado de São Paulo, em Brasília, quer seja no Executivo, quer seja junto ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, junto à Procuradoria-Geral da República, órgãos de fiscalização. Enfim, é uma tarefa muito interessante, de grande responsabilidade, mas felizmente a gente vem tocando as coisas com bons resultados. É um desafio, como você colocou, mas para mim tem sido de grande relevância, porque na medida em que a gente atua nessa posição, a gente ajuda o Estado de São Paulo e procura sempre incluir os demais estados brasileiros, porque ao ajudar São Paulo, você tem que ter sempre a percepção, a responsabilidade de não excluir nenhum estado, muito pelo contrário, fazer com que outros estados brasileiros possam também participar do desenvolvimento econômico do país. Bom, 1 milhão de vacinas em território nacional, e a grande pergunta que fica é quando efetivamente a população vai ser imunizada. Eu falava aqui no começo da entrevista que alguns jornais já colocam inclusive a data de 25 de janeiro. O senhor confirma esta data? Já tem uma ideia de quando a imunização começa aí em São Paulo? Confirmo, sim. Na verdade, o governador João Dória, o governador de São Paulo, ele me colocou nessa tarefa de articulação junto ao Ministério da Saúde e à própria Presidência da República, Congresso Nacional, TCU, Procuradoria-Geral da República, para tratar e encaminhar essa questão da vacina. O Butantan, que é um instituto de pesquisa consagrado não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, são 119 anos de fundação, de instituto que vem prestando serviço com muita segurança e eficiência a toda a população brasileira. Para você ter uma ideia, cerca de 70% de todas as vacinas produzidas no Brasil e colocadas à disposição dos brasileiros nos planos nacionais de imunização são produzidas pelo Butantan, todas elas. Então o Butantan fez uma articulação com um laboratório muito importante da China, e fizemos o desenvolvimento dessa vacina, que é a vacina do Butantan, uma vacina que vai ser produzida aqui no Brasil, que aliás já começou, podemos essa notícia em primeira mão, já começou a ser produzida aqui no Brasil. Então a nossa ideia, a ideia do governador João Dória, é exatamente colocar o início do plano estadual de imunização do Estado de São Paulo no dia 25 de janeiro. Está tudo funcionando. Nós já temos aqui em produção mais de 1 milhão de doses, vamos receber dentro de poucos dias mais de 4 milhões de doses, e em seguida vamos receber novos lotes, oferecendo 46 milhões de doses em meados de janeiro. E o governador ainda essa semana autorizou o Instituto Butantan a adquirir mais 14 milhões de doses. Nós vamos ter aqui
60 milhões de doses, até mais ou menos janeiro, fevereiro, à disposição do Estado de São Paulo, e também colocando essa vacina à disposição de outros estados e prefeituras do Brasil. Porque o que se pretende, na verdade, é que essa vacina seja utilizada por todos os brasileiros. Esse é o propósito do governador João Dória. Atuar não apenas em São Paulo, mas também ofertar, como sempre aconteceu, ofertar através do Instituto Butantan as vacinas para o Plano Nacional de Imunização, atendendo todo o país. Desde que a pandemia começou, secretário, a gente tem tido, claro, uma corrida pela vacina de diversos laboratórios. E eu até dizia em outros momentos aqui que uma disputa boa para a população, né? A gente quer que todo mundo ganhe essa disputa, que todo mundo consiga, todo laboratório consiga de fato ter uma imunização efetiva à Covid-19. Como é que se deu aí em São Paulo a escolha pelo laboratório chinês Sinovac para essa parceria com o Butantan? E quanto foi investido, inclusive, nessa pesquisa? É uma disputa pela vida, né? É uma corrida mundial pela vida, na expectativa de se alcançar rapidamente uma vacina, porque a pandemia, todos sabem o que está acontecendo, aí em Feira de Santana, mais de 300 óbitos, né? No Brasil inteiro, muita gente morrendo, no mundo continuando a morrer, na Europa agora, uma segunda onda, nos Estados Unidos voltando, no Brasil também, voltando de uma maneira muito preocupante a circulação do vírus, do coronavírus. O que é que aconteceu? Eu estava fiz várias articulações com o laboratório de Oxford, no Reino Unido, na Inglaterra, para que a gente examinasse a possibilidade do Butantan fazer um convênio com o laboratório de Oxford para produzir a vacina que ali estava sendo desenvolvida, né? O Butantan, essa foi uma decisão muito importante. O Butantan observou que a tecnologia do laboratório de Oxford era uma tecnologia nova, portanto poderia suscitar um tempo maior, alguns questionamentos. E o desenvolvimento da tecnologia do laboratório Sinovac, que foi exatamente o laboratório que o Butantan tomou a decisão, fez a opção pelo laboratório de Oxford, é uma tecnologia já conhecida mundialmente, uma tecnologia muito segura, com vírus inertes. Então o Butantan, através de seus cientistas e pesquisadores, decidiu por uma vacina, por uma tecnologia já conhecida e segura para a produção de vacinas. Aí daí, então, essa foi a decisão. A segurança, a eficácia e a perspectiva de ter a vacina mais cedo para ser produzida e atender os brasileiros e até mesmo há uma possibilidade grande de atender outros países na América Latina. Essa foi a decisão. A decisão por uma tecnologia mais segura, mais eficaz e de mais velocidade de desenvolvimento. A decisão do Butantan foi exatamente por essa situação. Bom, a gente está com o Dilson Barbosa em home office, né, em estúdio domiciliar, devido ao momento que a gente vive da pandemia, a necessidade também das pessoas que fazem parte do grupo de risco de manterem um certo distanciamento. Mas o Dilson participa conosco dessa entrevista e também faz uma pergunta ao senhor, está ao vivo, não daqui do estúdio, mas de casa também. Dilson, com você. Ok, Fernando. A minha saudação aí ao ex-ministro Embaçaí, ao atual secretário especial do governo de São Paulo, Antônio Embaçaí, nosso querido amigo. A quem daqui nós desejamos muito sucesso na sua vida profissional, política, como cidadão de bem que é, e uma referência para o governo de São Paulo. Mas, meu querido amigo Embaçaí, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o governo de São Paulo, ao lançar a vacina a partir do dia 25, o faz ainda sem o registro da Anvisa. De que forma o governador de São Paulo, João Dória, vocês do governo, teriam essas garantias jurídicas de não ter contrapontos em face de não ter ainda a regularização junto à Anvisa? São 7h31. Secretário, o senhor conseguiu ouvir a pergunta do Dilson Barbosa? Não,
Não, né? É um probleminha técnico, mas eu repasso aqui então para o senhor. O Dilson primeiro saudou o senhor, né? Desejou sucesso aí nesta empreitada junto ao governo de São Paulo, nessa busca pela vacina. Ele perguntava o seguinte: nesse momento a vacina não tem ainda um registro na Anvisa. De que forma que se está resguardando juridicamente, inclusive, o governo de São Paulo, para que consiga fazer a distribuição, imunizar a população de uma forma que não tenha problema jurídico relacionado a isso, a falta do registro da Anvisa, pelo menos no momento? Muito bem, Deus. Primeiro, desejar a você boa sorte, continue aí no home office. Realmente, essa pandemia, esse vírus, é um vírus muito agressivo. Eu contraí o Covid, eu, a minha esposa e minhas 2 filhas aqui em São Paulo, né? E superei, mas realmente é um vírus muito agressivo que causa muita preocupação. Agora, a vacina, nós estamos, Wilson, na fase 3, que é a última fase, a fase dos estudos clínicos, que é exatamente aquela fase em que voluntários se apresentam para tomar a vacina ou o placebo, né? Quer dizer, o que não é a vacina. Então ele toma a vacina ou o placebo. Então nós já alcançamos aqui um número suficiente de voluntários que foram infectados pelo vírus. Então nós estamos concluindo esses estudos, que é a fase mais importante, a fase da eficácia da vacina. A primeira fase é a fase da segurança. Quanto à segurança, que significa a pessoa que toma a vacina não tem nenhum efeito colateral que possa causar preocupação, essa fase a gente já superou. E a vacina Coronavac, ela se revelou uma das mais seguras, se não a mais segura entre todas elas que estão sendo desenvolvidas. Essa fase final da eficácia deve ser concluída agora. Então, até o dia 15 de dezembro, o Butantan, que já contratou, inclusive, auditorias internacionais, que já está sob a supervisão do Comitê Internacional, que faz exatamente essa avaliação. Até o dia 15, o Butantan entrega à Anvisa os estudos finais que constatam a eficácia da vacina. E a partir daí, a partir do dia 15, a Anvisa tem um período, né, para fazer a apreciação da eficácia e liberar a vacina para ser utilizada junto à população brasileira. Então a gente espera, e tem muita confiança, que a Anvisa faça isso com mais velocidade, como aliás se fez no Reino Unido. A agência semelhante à Anvisa na Inglaterra, ela recebeu estudos clínicos da Pfizer e fez isso rapidamente. Em uma semana, menos de 2 semanas, já fez a avaliação. Então, não é uma preocupação. O que nós desejamos, na verdade, é que a vacina tenha e vai ser apresentado esse nível de eficácia elevado, compatível com a pandemia, e que a Anvisa, com seus técnicos qualificados, possam rapidamente, em 2, 3, 4 semanas no máximo, apresentar esse resultado para a população brasileira. Como é que o senhor avalia, secretário, a falta de apoio do governo federal nesse processo de imunização aí em São Paulo? Também a parceria estabelecida pelo próprio governo João Dória e o laboratório Sinovac. No dia 1º de dezembro, o governo federal divulgou uma estratégia preliminar para a vacinação dos brasileiros. E nesse calendário apresentado, a Coronavac não é citada pelo Ministério da Saúde. Como é que o senhor vê os olhos do governo federal sobre o que está sendo feito em São Paulo e sobre a própria Coronavac especificamente? Fernando, o que a gente observa até com tristeza é uma atitude pessoal do presidente da República, o presidente Bolsonaro, que nega a existência da pandemia, né? As declarações dele são declarações que não são compatíveis com o grau de preocupação e gravidade da pandemia no Brasil e até fora do Brasil. Na hora que ele fala que não passa de uma gripezinha, não sei o que, uma série de coisas que não deveria estar falando, né? E quando o Ministério da Saúde também apresentou um plano nacional de imunização que vai começar em março do ano que vem, isso realmente gerou um descontentamento, um inconformismo muito grande no Brasil, né? Os governadores do Brasil procuraram aqui o governador João Dória, prefeitos também,
pedindo, inclusive, para que isso seja antecipado. Não é razoável o Brasil, um país que tem economia forte, um país que tem uma população muito expressiva, né? Um país que está atravessando a pandemia com mais de 600 mortes, a média agora está voltando para 600 mortes a cada 24 horas, que o Brasil fica aguardando até março. O Reino Unido está começando agora, outros países já estão fazendo a imunização e o Brasil vai esperar 90 dias, mais de 3 meses para iniciar o processo. Não tem sentido isso. Então aqui nós tomamos uma decisão, até porque nós temos uma perspectiva muito boa de produção da vacina, como eu falei, ela já está em curso a produção no Butantan. Nós tomamos a iniciativa de apresentar o nosso plano estadual de São Paulo de imunização, em harmonia até com outros estados, porque isso foi feito em harmonia com outros estados brasileiros e até prefeituras também que estão interessadas em ter a aquisição dessa vacina, para que a gente comece o nosso plano rapidamente, em 25 de janeiro. Essa é a nossa programação e é isso que deverá acontecer. Aliás, até sob o interesse de outros estados, você tem a prefeitura de Feira de Santana, o prefeito Escobar Martins. Eu quero até cumprimentar o prefeito Escobar pela sua vitória na reeleição. Ele me procurou e até marcou uma agenda aqui com o governador João Dória para também adquirir as vacinas, porque não é razoável que esteja acontecendo a vacinação em São Paulo e não se possa vacinar em Feira de Santana, no Piauí, no Rio Grande do Sul, em Tocantins, na Amazônia. Tem que se vacinar no Brasil todo, é isso que a gente quer. E aqui o governador João Dória, Fernando, foi muito claro. Nós vamos reservar aqui uma quantidade de doses para distribuir entre outros estados e prefeituras no Brasil. O prefeito Alcemir Neto também está interessado, né? Me ligou já falando que também quer fazer a aquisição das vacinas aqui do Butantan. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o governador João Dória está tentando atender não apenas São Paulo, e vai atender outros estados brasileiros e prefeituras, e disse de uma maneira muito clara: qualquer brasileiro que, mesmo sem residir em São Paulo, estiver aqui em São Paulo, vai receber a vacina gratuitamente. Esse é o nosso propósito. O que não pode é o governo federal ficar negando a existência da pandemia e não ter um plano definido, passando insegurança para a população. Bom, o Dilson Barbosa tem outra pergunta a fazer, acredito que dessa vez o senhor vai conseguir ouvir. Agora, entrando na área política, perguntaria ao secretário Embaçaí qual a avaliação que ele faz do resultado das eleições municipais, não só na Bahia, mas em todo o território nacional e sobretudo em São Paulo. Wilson, eu vi bem agora a sua pergunta, mais uma vez cumprimento amigo, se cuide, porque o vírus não é brincadeira, a gente tem que tomar os cuidados todos nesse momento. E dizer que o que a gente percebe é que, de uma maneira geral, no Brasil, a população votou contra o extremismo, né? Tanto de esquerda quanto de direita. Houve um voto mais na direção do centro social, do centro equilibrado, da moderação, do fim desse debate que existe, que divide o brasileiro. E o Brasil não pode ser dividido. Você pensar de maneira diferente não significa que você seja inimigo, né? Até dentro das nossas relações pessoais, às vezes você encontra uma certa intolerância que não é da agora, que já vem de algum tempo atrás. Nós temos que cessar isso, a gente tem que conviver em harmonia e até na diversidade. Cada um pensa de uma forma, um gosta de um determinado agente público, o outro acha que não deve ser. Mas é natural, que não pode viver nesse ambiente de ódio que a gente tem realmente vivenciado ao longo dos últimos anos. E a população deu um sinal muito claro que quer que isso seja encerrado, que quer que haja uma preocupação com o social, que volte os empregos, que se cuide da saúde, da segurança, a avaliação das boas gestões. Então foi mais ou menos isso. E na Bahia se observa com muita nitidez a derrota do PT. Aqui em São Paulo não foi diferente. Na Bahia o PT foi derrotado, até nas duas últimas grandes cidades, Vitória da Conquista e Feira de Santana, o PT foi para o segundo turno e perdeu. Perdeu Conquista para o Ezio Guzmão, que foi reeleito, e perdeu aí também em Feira de Santana para o prefeito Escobar Martins. O PT na Bahia só fez 32 prefeitos, é muito pouco isso, né? Tendo visto o número de municípios e o governo
do Estado, administrado pelo PT. Aqui em São Paulo, a vitória foi esmagadora. A vitória do governador João Dória, do PSDB, foi esmagadora, uma vitória retumbante na capital, 60-40, com o Bruno Covas sendo reeleito, e em cerca de 180 prefeituras que o PSDB fez. A maior vitória da história do PSDB aqui em São Paulo, em toda a sua existência. Então foi uma coisa muito forte, consagrou novamente o PSDB, né? E coloca um cenário muito interessante para a sucessão de 2022. Bom, secretário, registrar aqui o nosso colunista político do programa aqui, o ex-deputado estadual Humberto Cedrati, está também cumprimentando o senhor nesse momento, e é relacionado até um pouco os dois assuntos, vacina e a própria eleição política de forma geral. O senhor entende, o senhor acredita que existe uma politização da vacina ou das vacinas visando as eleições de 2022 como um pano de fundo nessa questão de aprova ou não aprova vacinas? A gente tem também uma questão política, secretário? Pode até acontecer isso aí, mas não há de forma nenhuma essa disposição da parte do governo de São Paulo. O que a gente quer, na verdade, é conduzir, está conduzindo. O governador João Dória está conduzindo a pandemia aqui em São Paulo, observando a ciência, a medicina, a pesquisa, né? Logo no início da pandemia, ainda em fevereiro, quando o primeiro caso de um brasileiro que voltava da Itália foi constatado que ele estava infectado com o Covid-19, o governador instalou um centro de contingência composto de 12 médicos, infectologistas, pesquisadores, gente que tem especialidade na medicina e na saúde para dar orientação. Então a gente está fazendo isso há meses, Fernando, há meses que a gente vem fazendo aqui todo tipo de ação nossa baseado na ciência e na saúde. A politização aconteceu por conta de uma atitude negacionista do presidente Bolsonaro, que insiste em não dar atenção devida para essa questão tão importante para a população. Você acabou de falar aí, não é razoável que ainda não se tem um plano nacional de imunização, que se fale num plano preliminar que vai acontecer ainda a partir de março, tem muita incerteza. E daí, então, é que há essa iniciativa daqui, quer dizer, se o governo federal não está cumprindo com as suas tarefas como deveria cumprir, os estados estão tomando essa iniciativa, estão fazendo seus planos estaduais. Aqui em São Paulo já foi feito, no Rio Grande do Sul também, e outros estados estão tomando essa iniciativa, né? Porque a gente não pode ficar inerte perante a audição do governo federal, mas afastando qualquer sensação, Fernando, de politização. Mas eu quero cumprimentar também meu querido amigo Humberto Cedrati, que se encontra aí na emissora, na rádio, né? O Humberto é uma pessoa muito querida aqui da minha parte, da minha família, é uma pessoa que faz realmente dá honra ao jornalismo de Feira de Santana e da região na Bahia, e desejar a ele também sucesso, né? Dizer que assim que eu voltar à Bahia, tenho ficado muito aqui em São Paulo e Brasília, até por conta dessa atividade. Assim que eu voltar à Bahia, quero fazer uma visita aí à Feira de Santana, rever os amigos, com os cuidados todos que a pandemia requer. Mas quero rever os amigos, entre eles o meu querido amigo Humberto Cedrati. Bom, e já que eu toquei no assunto política com o senhor, não queria perder a oportunidade de fazer alguns questionamentos. Afinal de contas, o senhor é um grande político que nós temos aqui na Bahia e muito experiente também. Como é que o senhor avalia aí o cenário? Aqui a gente sabe, né? Termina uma eleição, a gente já começa a pensar na próxima. Como é que o senhor avalia um cenário em 2022? Mesmo estando aí em São Paulo, a gente sabe que o senhor acompanha muito o cenário político da Bahia. Como é que o senhor vê as possíveis chapas que já começam a surgir aí do ACM Neto, né? Atual prefeito de Salvador, como um virtual candidato ao governo do estado, provavelmente disputando com Jacques Wagner ou Otto Alencar. Fala-se até que o Otto Alencar poderia também sair candidato. Como é que o senhor vê o cenário de modo geral aqui na Bahia que está sendo construído para 2022? Tem que realmente tomar um pouco de cuidado nessa avaliação, até porque é um cenário para daqui a 2 anos e nós temos problemas graves para serem resolvidos, né? Não se deve gastar tempo, gastar energia, qualquer político,
nesse tipo de articulação. O que a gente tem que fazer agora é combater a pandemia e olhar para a economia, na geração de emprego e renda. Aqui em São Paulo, Fernando, nós temos um plano, o Plano de São Paulo 21-22, que vai permitir a retomada do crescimento do Estado de São Paulo. Lembrando que no ano passado, o PIB de São Paulo cresceu 3%, enquanto que o PIB brasileiro cresceu apenas 1%, né? Não fosse o crescimento de São Paulo, o Brasil teria um crescimento muito baixo. Esse ano, as indicações dão conta de que o PIB brasileiro vai ser negativo, cerca de 4,5%. E aqui em São Paulo vai ser 0-0. Nós estamos aqui, fizemos a reforma administrativa e o Estado está com recursos financeiros suficientes, com autonomia, para fazer um grande programa de obras, que vai permitir também a conta nossa aqui, a geração de mais de 700 mil empregos aqui em São Paulo. Acho que a preocupação deve ser essa, a economia e a saúde. Mas quero também fazer algum comentário, até atendendo a sua pergunta, a sua provocação. Aí na Bahia não há dúvida nenhuma que o Democratas, sob a liderança do prefeito Arthur Neto, foi o grande vitorioso das eleições, porque venceu em Salvador uma vitória extraordinária do prefeito eleito Bruno Reis, uma vitória que consagra uma administração exitosa do ACM Neto, né? E o grande derrotado realmente foi o PT, porque o PT, me parece que a maior cidade teria sido Lauro de Freitas. Não estou desmerecendo nada, mas realmente está se observando que o PT saiu derrotado. Você falou aí no Otto, no senador Otto Alencar, que é realmente um grande líder. O PSD, que é o partido que o Otto lidera, teve uma vitória também consagradora, 109 prefeituras. É muito grande essa vitória. Então o Otto se reafirma também como a forte liderança no estado da Bahia. O movimento vai acontecer daqui até lá. Tem agora a questão da sucessão na Assembleia Legislativa, né, que é também uma finalização para o que vai acontecer em 2022, uma rearrumação, a configuração das forças políticas. A eleição na Assembleia Legislativa da Bahia já vai dar essa indicação. E outras vitórias também expressivas. Feira de Santana, a vitória do Colbert Martins, é uma vitória que influencia não apenas na região, mas finaliza para todo o estado. Um jovem prefeito com qualificação, que teve realmente muitas dificuldades, como todos eles, né? Se consagra aí como agora com um mandato novo, um mandato revigorado. O Colbert, observe, como o Bruno Covas, ele era um vice-prefeito que assumiu a prefeitura. Agora não, ele agora recebeu o voto direto. Ele está muito mais legitimado, muito mais fortalecido para fazer uma administração com mais vigor, mais renovada, com mais impulso, né? E que possa realmente fazer as transformações que Feira de Santana merece e deseja, né? Não pode ficar só no campo da especulação. Então, acho que realmente 2022 tem uma perspectiva muito boa para as forças ligadas ao centro e a centro-direita, sem excluir também as esquerdas moderadas, como que aconteceu no Brasil e também na Bahia. É muito distante ainda, Fernando, a gente fazer assim uma avaliação, mas vejo que o PT sai como principal derrotado na Bahia e no Brasil. Para a gente encerrar, e ainda falando de 2022, e até sendo bem direto, a gente pode ter em 2022, está se construindo essa possibilidade do Antônio Baçaí candidato a deputado federal e João Dória candidato à presidência da República? Olha, os cenários podem acontecer os mais diversos. Na verdade, eu não estou trabalhando com essa alternativa e falo aqui com muita sinceridade. O meu trabalho aqui é um trabalho de dedicação exclusiva ao governo de São Paulo e reitero, e reafirmo, um trabalho em que eu tenho olhado todas as minhas atitudes, todo o comportamento tem sido no sentido de fortalecer São Paulo sem excluir os demais estados brasileiros. Muito pelo contrário. Programas que existem aqui em São Paulo, eu tenho tido cuidado, a iniciativa de distribuir, de fazer valer em outros estados brasileiros, né? Porque, na medida que você fortalece um estado que tem realmente a pujança econômica de São Paulo, você está fortalecendo
todo o Brasil. Tem que tomar muito cuidado na atração de investimentos, né? Aqui tem um grande programa de atração de investimentos que a gente procura também incluir outros estados brasileiros. A minha disposição será sempre essa. Evidentemente, o governador de São Paulo, o governador João Dória, até pela capacidade dele, pelos atributos pessoais dele, de um homem trabalhador, preparado, honesto, dedicado, que fez uma equipe valorosa aqui no governo do estado de São Paulo, é claro que ele se apresenta como, nesse cenário, como um eventual candidato à presidência da República. Mas ele também, Fernando, não está trabalhando com esse viés, com essa intenção. Ele está trabalhando para fazer um grande governo aqui em São Paulo. É isso que interessa, fazer um grande governo. Ele foi eleito para isso e, a partir daí, se os cenários permitirem, ele poderá se colocar, se apresentar como alternativa. Mas o nosso trabalho aqui, eu volto a insistir, no sentido de combater a pandemia e na geração de emprego e renda. São 7h52 em Feira de Santana, 7h52. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui também, feita diretamente ao senhor. O repórter Miro Nascimento traz pra gente essa pergunta. Primeiro, bom dia, né, para o Embaçaí, para o secretário. Desejar boa sorte sempre para ele aí, porque a gente conhece muito bem, né, Ana Paula, da pessoa leve que o é. O ouvinte secretário está perguntando aqui, na verdade é o médico pneumologista, doutor Ivan Júnior. Ele disse: bom dia a todos. Pergunte ao secretário de onde vêm as verbas para pagar esta vacina. Uma boa pergunta. A verba vem da fonte do governo do estado de São Paulo. Tudo que está sendo feito aqui está sendo custeado pelo governo de São Paulo, até porque o governo federal, lamentavelmente, até agora não repassou um centavo na direção da vacina do Butantan. Nós temos articulado isso, a gente até observa boa vontade com o ministro da Saúde, o ministro Pazuello e a sua equipe, mas a rigor até agora não foi repassado absolutamente um centavo do governo federal. E o governo de São Paulo fez uma provisão aqui de recursos, né, considerando que o que há de mais importante é a preservação de vidas, né, destinou uma parte expressiva do seu orçamento para não apenas a aquisição inicial das vacinas, como também a produção, que já começou, a produção da vacina no Butantan. Eu até dou aqui uma notícia em primeira mão que não se tem. Amanhã já vai ser apresentado, amanhã quarta-feira, já vai ser apresentada a primeira vacina produzida no Brasil, lá pelo Butantan. É uma informação que vai impactar, mas é exatamente esse esforço, dedicar a aplicação de recursos públicos para o que há de mais importante nesse momento, que é a preservação da vida dos brasileiros. E no caso aqui de São Paulo, da vida dos brasileiros que residem em São Paulo, e dando essa abertura. Todos que desejarem se vacinar podem vir a São Paulo, que serão vacinados gratuitamente. E os estados e prefeituras que se habilitarem à aquisição da vacina do Butantan, claro, que dentro das limitações da produção da vacina, porque não tem vacina para todos, né? Mas se pode fazer já a compra, a aquisição de vacina do Butantan, destinando a aplicação dela principalmente aos profissionais de saúde e aos mais idosos, que são as pessoas que mais necessitam no primeiro momento. Secretário Antônio Baçaí, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco, desejo muito sucesso aí nessa trajetória junto ao governo de São Paulo, que a gente consiga de fato ter na Coronavac essa grande esperança que a gente tem de que a vacina venha por fim de fato a pandemia e proteger a população brasileira, já que, como o senhor disse, é algo que parte de São Paulo, mas também para outras cidades do Brasil, há essa intenção. E agradece a disponibilidade de sempre do senhor de falar conosco, a educação de sempre conosco, sempre que solicitado, sempre está se colocando à disposição para trazer os mais diversos esclarecimentos, e desejo um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, senador. Mas eu quero destacar que todos nós temos que ter a consciência que essa vacina do Butantan, ela não será suficiente para atender os brasileiros. É importante que outras vacinas também, como a vacina que está sendo desenvolvida pelo laboratório da Fiocruz no Rio de Janeiro, da AstraZeneca, né, a farmacêutica AstraZeneca, possa também ser bem sucedido, como está sendo bem sucedido a outras vacinas.
e que o governo brasileiro compre várias vacinas, na medida do sucesso da certificação de Anvisa, possa comprar vacinas bem-sucedidas em todo o país. É importante que a gente tenha essa perspectiva de uma quantidade grande de laboratórios bem-sucedidos e que as vacinas cheguem para todos os brasileiros. Muito obrigado, Fernando. Eu fico muito grato a você, ao Dilson, a Ana Paula, minha querida amiga, pelo convite, sempre à disposição. Se puder passar alguma informação, conte sempre com o seu amigo. Muito obrigado e bom dia a todos. Valeu, grande abraço. Conversamos então com o ex-ministro do governo Temer, ex-governador da Bahia e atual secretário especial do governo de São Paulo, Antônio Bassai, do PSDB. Tá aí, portanto, né, o anúncio